Olá, você tem lavado bem as suas mãos? Bem, reconheço que essa é uma pergunta retórica e daqui a pouco vocês vão entender um pouco mais da natureza dela. Meu nome é Lucas da Costa, sou educador de essencialidades do Sistema Tempo de Ser e hoje estou aqui para falar com vocês sobre o coronavírus, o medo humano e autoconhecimento. Bem, hoje é 2 de abril de 2020 e no Brasil, assim como em vários países do mundo, nós estamos vivendo sobre quarentena. Não no seu sentido lato, né? Tudo fechado, mas com restrições de mobilidade. Esse é o termo que tem sido utilizado. E isso em decorrência de uma pandemia de uma espécie, um tipo de coronavírus chamado coronavírus 2 e que causa uma doença respiratória chamada Covid-19. Eu fiz questão de demarcar aqui o dia e o mês e a ocasião, porque o vídeo pode ser que ele fique aí para a posteridade, e a circunstância que nós estamos vivendo vai justificar muitos dos argumentos que eu vou tratar, que eu quero tratar com você aqui nesta oportunidade. E neste caso, essa condição, né, essa circunstância que a gente está vivenciando, ela desperta um quadro geral de medo. Despertam outros estados, outras circunstâncias do comportamento humano, mas, em geral, quando se ouve a própria expressão, né, pandemia, quando se ouve as notícias que chegam pelos vários meios, o fato de haver a restrição de mobilidade e outros impactos, existe então, a partir daí, um estado de sentir, uma condição de temor. No blog do Tempo de Ser, tem um artigo abordando isso, especificamente abordando um pouco mais a questão do coronavírus, falando também sobre a pandemia e a repercussão de medo que isso pode despertar, que isso pode proporcionar no sujeito, no indivíduo. E lá nesse artigo tem uma série de referências que eu convido você a explorar, a ir até elas, e que vai falar um pouco mais das bases biológicas, neurais desse temor. E no nosso caso aqui, né, nessa ocasião, neste vídeo, não quero abordar diretamente a circunstância tanto do coronavírus quanto das bases biológicas do medo, porque isso já está lá no artigo. O que nós queremos fazer aqui, o que eu quero fazer aqui, é desdobrar um pouco mais as questões do autoconhecimento. Eu, como falei, né, sou um educador de essencialidades do Sistema Tempo de Ser, e o Tempo de Ser é uma instituição pedagógica que desenvolve uma metodologia, uma proposta de autoconhecimento, em que se oferecem instrumentos, se oferece métodos para que uma pessoa possa então sair de um relativo conhecimento de si mesmo e chegar a um conhecimento mais amplo do que ele tinha no início. Então, nesse aspecto, a abordagem aqui ela vai nesse sentido e dentro desta temática, né? O medo que nós sentimos. E é evidente que quando, já falei isso inclusive, né, quando se fala em pandemia, o próprio nome já inspira um estado de medo. E refletindo um pouco, né, sobre esse sentimento, afinal, o medo é um sentimento, uma emoção ou um comportamento? Em que natureza ou em que circunstância ele vai se encaixar? Bom, posso dizer que ele tem esses três aspectos. Como emoção, ele está vinculado
a natureza de autodefesa. Constituído, delineado, bem ali na região do sistema límbico, existe a amígdala, que coordena a emissão de neurotransmissores e toda a estrutura de funcionamento que vai nos favorece o ser humano ao processo de autodefesa, que favorece o ser humano se precaver contra as circunstâncias ambientes. Então, o perigo que os sentidos captam, a partir daí reage. E essa reação produz um impacto no organismo, com a liberação de hormônios, com a movimentação de órgãos do corpo, como a aceleração cardíaca, a preparação para a reação. Isso é a emoção do medo. O medo também pode ser entendido como um sentimento, que é quando a memória dessas experiências vão moldando estados de sentir, que repercutem como apreensões. Como, por exemplo, faz de conta que você vai para o seu trabalho e ocorre alguma situação no trânsito e o movimento começa a acontecer ali em volta, você olha e não consegue identificar, né? Você ainda não está reagindo com o medo, mas está sentindo ele. A partir daí ele pode influenciar o seu comportamento. E também o comportamento de medo, que é quando situações já vivenciadas, tanto pelo indivíduo ou decorrentes do processo evolutivo humano, ficam repercutidos com fatores que influenciam as escolhas, as decisões, como o medo implícito de alguns tipos de animais ou algumas circunstâncias, né, como medo de tempestades, medo do escuro, medo de cobras, por exemplo, né? A cobra tem um apelo assim, no medo no ser humano muito forte. Então, muitas vezes você não está vendo, você não está sentindo, mas traz consigo uma memória, e essa memória de certa forma influencia as suas escolhas, ou seja, faz você ter um comportamento baseado no medo. Então, podemos entender o medo dessa maneira como emoção, que é quando reage, sentimento, quando ele proporciona um estado de sentir uma circunstância, e como comportamento, que aí a partir daí ele está influenciando escolhas, direcionando atitudes daquele indivíduo. Neste aspecto, quando a gente fala então, né, alguém que sente medo, né, você é um medroso. Isso é uma palavra assim, difícil, né, de admitir, né, porque quantas vezes a gente, na verdade, se veste, nós nos vestimos de coragem, né? Você pode até replicar comigo, eu não tenho medo de nada, manda que eu dou conta, eu assumo a minha parte e faço. Bem, uma das situações que o medo, como sentimento, leva a ter o comportamento é o de mentir, né? Muitas vezes o sujeito mente porque está com medo. E a maior mentira é aquela que a gente conta para nós mesmos, né? E a boa mentira que a gente conta para nós mesmos, para si mesmo, é aquela que a gente acha que é verdade, né? Que acredita que ela é verdade. E nesse aspecto, o corajoso mesmo, aquele que abre o peito e enfrenta, ele é um medroso. Porém, é um medroso atrevido, é aquele medroso que, mediante as circunstâncias de modelação, né, as circunstâncias de desenvolvimento do comportamento de medo, levou a um processo de enfrentou uma vez, a partir daí a reação, o resultado disso proporcionou uma boa resposta, a partir daí o sujeito foi se engajando deste comportamento de enfrentamento. Mas ele enfrenta por quê? Porque está com medo. Então, deixando isso bem definido, todos nós, todo ser humano, a não ser em circunstâncias muito especiais, que inclusive eu vou falar disso um pouco depois, sentimos o medo.
ele é inerente à nossa condição e à nossa circunstância. Não há comportamento humano sem o medo. Neste aspecto, ele nos moldou, o medo nos moldou. É graças a esse estado de sentir que nós reagimos às circunstâncias, aí eu falo nós, estou me referindo ao ser humano como espécie, que reagimos desenvolvendo e constituindo tudo à nossa volta. Tudo que temos em torno de nós, nossos utensílios, nossa vestimenta, nossas casas, nossos modelos sociais, são criados a partir do temor que nós temos da realidade, das circunstâncias que podem nos afetar diretamente e daquelas que podem ali vir a nos causar prejuízos. Neste sentido, por que o medo tem todo esse apelo dentro de nós e ocupa este espaço tão fundamental e tão gigantesco? Porque ele nos revela a nossa face mais implícita, que é a nossa face vulnerável, a nossa face mortal. Mediante a circunstância de vulnerabilidades, a quem nós recorremos para nos defender, para nos proteger? O medo. Ele então foi a resposta evolutiva às circunstâncias, ambientes que nós vivenciamos como espécie, e a partir daí o desenvolvimento de comportamentos e posturas compatíveis com o sentir medo, reagir, superar uma adversidade, uma problemática. E é sobre isso, então, é nessa linha que a gente quer desenvolver com vocês, né, que eu vou desenvolver com vocês um argumento para que esse padrão de comportamento se torne, então, mais claro. E a partir daí você possa fazer o seu autoconhecimento. Bom, a vulnerabilidade humana a gente pode definir com certeza como sendo a mãe de todas as nossas habilidades. Acabei de falar sobre isso, né? Então, essa capacidade nossa, né, de reagir, de realizar, ele advém, sobretudo, mediante as circunstâncias de vulnerabilidade que nós vivemos, aquelas que podem afetar diretamente o nosso modo de vida, a nossa existência. Neste aspecto, o medo ele vai ganhar em nós 3 vertentes principais. Ataque, ou seja, até já falei sobre isso, né, que é o corajoso, ou seja, o medroso destemido, né? Medroso destemido não. A característica de ataque, né, que é o medroso atrevido. A característica de defesa, que é o medroso que busca a segurança, né, ele vai, de certa maneira, constituir ali elementos que dê para ele uma reserva de segurança. E o medroso fugitivo, que é aquele que vai salvaguardar-se buscando se subtrair do ambiente ou da fonte do medo. Todos os 3 estão, de certa maneira, dentro do ser humano, estão dentro de nós, mas no desenvolvimento do comportamento, esse medo, essas características vão ganhar ali um apelo maior em uma delas, né? Então, o sujeito ele pode ser o medroso atrevido, porém, ele vai ter as características de defesa, ele vai ter as características de fuga, e elas vão entremear-se, vão modelar ali os comportamentos. Mas, de certa maneira, um vai se sobressair. Inclusive, no sistema Tempo de Ser, dentro do conjunto de nossas atividades pedagógicas, existem formas de medir, né, o quanto você tem de ataque, de defesa e de fuga. Com isso, definir um pouco mais a sua característica principal. Bom, o medo, então, ele já nos favoreceu um processo de desenvolvimento de habilidades. Acabei de falar sobre isso. E ele também nos levou a um processo de sociabilidade, né? Porque mediante a vulnerabilidade, mediante a nossa condição de animal frágil, o que acontece? Nós buscamos outro ser humano como uma forma de nos fortalecer.
1, 2, 3, 4, 5, 10, ou seja, um time. Então, um ataca, o outro defende, o outro fica atento aos processos de fuga, e dessa maneira se organiza uma estrutura de suprimento de necessidades. Ou seja, o ser humano foi se orientando a procurar em outro ser humano se tornar mais forte. E isso em face da sua vulnerabilidade, em face do medo que sentia. A presença de um outro ser humano acabava, então, favorecendo um processo de fortalecimento. E aí, o que acontece? Se você tem 10, 15, 20, 30 seres humanos, vá lá. Agora, se você junta centenas, milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, milhões de seres humanos, aí esse time já não vai funcionar tão ordenadamente, tão harmonicamente. E as possibilidades de que esses padrões de comportamento voltem-se uns para com os outros, ele se efetiva. E é o que acontece hoje, né? Qual é o maior predador humano, fora alguns ataques virais de vez em quando? O próprio ser humano, né? Nós ocupamos aí o topo da cadeia alimentar e não existe um animal capaz de consumir um ser humano, de predar um ser humano, no seu sentido como espécie. O que acontece então é que o próprio ser humano se preda. E neste aspecto, o medo também nos delimita. Ele favorece um processo de contenção, né, de se conter mediante o excesso, mediante as reações agressivas mais significativas. Então, quantas vezes você já não quis aí gastar o seu réu primário, né? Se aqui alguns até que esteja aí nos vendo, nos ouvindo, já não tenha usado, né? Mas a perspectiva de reagir se contém. Então, o medo nos faz buscar outro ser humano. Essa vulnerabilidade nos faz buscar outro ser humano, mas também nos delimita mediante as ações e as reações que trazemos dentro de nós. Tem até uma canção da Vanessa da Mata, que eu separei aqui para poder compartilhar com vocês, que é muito, muito curiosa, né? Que o nome da canção, certamente você já deve ter ouvido, se chama Não Me Deixe Só. E olha só que curioso, né? Eu peguei um pedacinho dela, vou passar para você aqui. Olha só, não me deixe só, eu tenho medo do escuro, eu tenho medo do inseguro, dos fantasmas da minha voz. Olha que interessante, né? Que a vulnerabilidade bem efetivada ali. E aí, a canção continua, né? Fique mais que eu gostei de ter você. A importância do outro, né? Não vou mais querer ninguém, quer dizer, isso é suficiente, basta. Agora que eu sei quem me faz bem. Aí ela continua, não me deixe só, que eu saio da capoeira, sou perigosa, sou macumbeira. Eu sou de paz, eu sou de bem, mas não me deixe só. Quer dizer, você se une, está ali com o outro te faz bem, porém, não me deixe só. Porque eu saio na capoeira, sou perigosa, sou macumbeira, como diz a canção. Então, veja bem, fazendo aí um apanhado, né, o medo a gente vai entender ele como a vulnerabilidade humana, né, a face vulnerável do ser humano que somos, e a partir daí ele nos justifica, porque com o medo nós temos a definição da nossa existência e as razões de existir, em sobreviver. O medo nos habilita, porque para fazer isso desenvolveremos recursos, capacidades, habilidades. Ele nos socializa, né, nos sociabiliza no sentido de nos colocar em contato com outro ser humano para nos deixar mais forte. E esse contato, à medida que ele exige regras, que ele exige contenção, ele também nos delimita. Então, veja bem a dimensão aí desse comportamento, desse elemento da espécie humana, que talvez você nem tivesse considerado o quanto ele é importante.
E aí, nesse caso, a gente vai poder constatar, né? Sem medo não haveria o ser humano. Ele é um elemento, a gente pode dizer ali, um eixo fundamental onde o existir humano e os padrões de comportamento humano vão se constituir. E é por isso que o nobre coronavírus veio dominar aí o cenário. E existe aí até os que defendem que, na verdade, essa situação toda é uma histeria generalizada e não é o assunto aqui que a gente quer, que eu estou aqui discutindo com você, mas é porque, na verdade, o coronavírus ele proporcionou nesta geração, nesses seres, né, que somos nós que estamos vivendo este momento, ele proporcionou ali a perspectiva de que esse tecido que nos agasalha, esse tecido de convivência, onde cada um faz sua parte, as coisas de certa maneira, mais ou menos, né, uns fazem mais, outros menos, mas onde cada um ali colabora para que o ser humano esteja ali em desenvolvimento, em ação, isso depende dos nossos acordos sociais. E aí, se você tem um vírus que pode ser letal e essas estruturas não suportam o temor humano, o que vai acontecer? Naturalmente, ruirão. E esse ruir proporcionará a face mais danosa, a face mais grotesca dessa emoção humana, que é a violência. Quando as estruturas constituídas até então, né, que seria a delimitação, a socialização, desenvolvimento de habilidades ou a justificativa, quando elas por si já não mantêm mais essa estrutura, o ser humano recorrerá a essa face humana, a essa face mais grotesca que eu estou aqui reforçando, que é a violência tão bem descrita, desenvolvida ali por Freud, lá no seu Mal-Estar na Civilização. Fica aí o convite para você também conhecer essa obra fenomenal desse grande pensador. Bom, então, em termos de autoconhecimento, e já caminhando aí também para encerrar esse diálogo com vocês, que você já deve estar com a paciência aí um pouco já extrapolando, porque se você for tentar olhar para os seus medos, isso tem uma relevância, evidentemente, principalmente quando se fala de aspectos tratáveis do comportamento, né, ou psicologicamente falando, né, que são as síndromes, né, síndrome do pânico, ou traumas, neuroses, em que o medo, de certa maneira, colabora, ou ele faz parte ali do processo de influencia, né, aquele aspecto psicológico. Então, você pode focar no objeto do medo como uma forma, uma maneira, então, de se tratar e superar essas dificuldades. Mas, em se tratando de autoconhecimento, o foco aqui não é necessariamente naquilo ou nos fatores que despertam o medo. Porque se você for nesta direção para fazer o autoconhecimento, a tendência de você ficar numa redundância em que você identifica, por exemplo, eu tenho medo do escuro. Tá, medo do escuro, é o objeto escuro. Você analisa que isso foi por conta de uma situação, um fato que você viveu, uma circunstância e tal. Tudo bem, você não vai ter mais medo do escuro. Ou você vai poder enfrentar esse medo. Porém, o que acontece muitas vezes? Fica ali um processo em que aquela força ela é direcionada para outros aspectos. Então, a nossa proposta de autoconhecimento é de levar a uma visão mais ampla do comportamento do medo, dos sentimentos que influenciam isso, e a partir daí você ter condições de se direcionar, de engendrar uma postura, uma atitude em que você pode estabelecer um pensamento autocrítico, né, das razões do porquê você está fazendo certas escolhas ou se direcionando, tendo em vista que você está compreendendo um pouco mais o seu comportamento. Neste aspecto,
eu te deixo aqui esse estímulo, né? O que te justifica, né? Seguindo aquela linha, né? Do que o medo nos favorece ou daquilo que ele influencia o comportamento humano. Então, o que te justifica? É uma boa pergunta, porque se você disser para si mesmo, dar uma boa educação ou dar uma boa condição de vida para os meus filhos, certo, é uma justificativa. Porém, os filhos são seres que estão aí se desenvolvendo e eles vão ter o percurso de vida deles. Mas será que você quer dar uma boa condição para os seus filhos ou você não quer ser esquecido ou esquecida? Você gostaria de ser importante ou manter o controle de situações? Então a reflexão nesse aspecto é o que te justifica, o porquê que você se move, para onde você se move. Porque dentro dessa resposta está um temor seu, está um aspecto do qual você teme. O que te habilita, ou seja, quais são as suas capacidades? O que você é bom em matemática, né? Você é boa em planejamento, você na verdade é uma pessoa criativa. Quais são as suas habilidades? Ter definido as suas habilidades vai mostrar para você quais são os recursos que você usa para se proteger. Com isso você vai poder ter uma noção de como o medo guia ali as suas capacidades. Bom, qual é a sua afetação nos relacionamentos? Né? Já que o medo leva à socialização, porque, veja bem, você não gosta, de repente, de pessoas que se atrasem, de repente você não gosta de pessoas que ficam muito em cima, que ficam ligando, que ficam atrás, tudo mais. Ou seja, o que te afeta mais nos relacionamentos? Qual é o tipo de comportamento ou de situação que te impacta mais? Se você pensar sobre isso, você vai pensar então que você prefere o contrário. Se você pensar naquilo que te afeta, você prefere o contrário. Se o que te afeta, por exemplo, é uma pessoa que marca com você e não aparece, isso te tira do sério, você fica magoada demais, tal, você vai pensar que você prefere então que para você o ideal é aquela pessoa que cumpre o horário, que faz tudo bonitinho e tal, tudo metódico. Ou seja, você vai pensar que você procura nos relacionamentos justamente evitar ou eliminar aquilo que você teme. E por fim, né, o que te delimita, ou seja, o que te proporciona contenção? Qual é a situação em que você vai reagir, mas se contém, se mantém ali? Ou seja, qual é a autoridade que incide sobre você? Porque essa autoridade, essa circunstância de autoridade, ela vai revelar também ali os tipos de pessoas, situações, circunstâncias que você tem. Bem, tem aí o material, tem aí o conteúdo para você refletir. Espero que ele possa contribuir para que você expanda, né, que você amplie aí a sua visão sobre você mesmo. E antes de encerrar, eu só quero deixar três estímulos, né, ou três dicas. Quero deixar para você 3 dicas que vão te favorecer um processo de aprofundamento nesse material. Depois vai poder ficar descrito ali no vídeo, na descrição do vídeo você vai poder encontrar os links para esse material, mas só reforçando, tem um vídeo muito bom do neurocientista brasileiro Pedro Calabres, que aborda sobre emoções e sentimentos no canal dele, Neurovox, e ele explica bem essa questão das emoções e dos sentimentos, e inclusive usa o medo, né, como uma das emoções para ser demonstrado. Existe trabalho também no TED Talks, uma pesquisadora americana chamada Brené Brown, em que ela fala sobre o poder da vulnerabilidade. Uma palestra sensacional, em que fica bem claro a importância da circunstância, dessa face vulnerável do ser humano
na sua formação e no seu desenvolvimento. E uma série da Netflix, né, que talvez fica aí o estímulo para você poder conhecer, chamado de Love, Death and Robots. O episódio 4, a vantagem de Sony, é muito interessante porque mostra o quanto o medo pode colaborar com o desenvolvimento de um sujeito. Bom, espero que vocês aproveitem o material, fiquem à vontade para comentar, para compartilhar. O Tempo de Ser está aí para oferecer recursos de autoconhecimento e que ele possa então nos tornar mais conscientes de nós mesmos. Obrigado e até a próxima.